Essa fama se fundamentou na mobilização do Estado e nos seus esforços para me capturar, incluindo o fato de eu ter sido inserida na lista dos 10 mais procurados do FBI. Mas eu também sabia, e talvez este seja o ponto mais importante, que o meu potencial como assunto autobiográfico havia sido criado pelo gigantesco movimento global que conseguiu minha liberdade. Sabe de que a gente está falando? Angela Davis, que se insere a partir de uma autobiografia vinculada aos movimentos e campanhas que partiam de comunidades de luta, como sua história dentro da tradição de narrativas de escravos negros. E também aqui, minhas palavras, como uma militante incrível que carrega os laços de solidariedade, expandindo elas para além do indivíduo e sendo recepcionada calorosamente também por quem luta. Hoje a gente vai começar a trabalhar em cima de uma série de entrevistas da autora, discutindo o fim das prisões, imperialismo, libertação, emancipação e dando longos toques sobre a organização política. Além de professora emérita na Universidade de Califórnia, ela luta pela libertação palestina, é referência na luta pelos direitos civis das mulheres e pela luta do poder negro, né? Tendo feito parte tanto do Partido Comunista, mas também tendo sua proximidade com o Partido dos Panteras Negras. Eu sou Marcos Morcego e estou aqui para dar início para dar continuidade a essa quinta temporada de episódios sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial. Passando então por esses debates, né, que a gente envolvia a questão da violência policial no começo das primeiras temporadas, depois entrando num debate sobre lei de drogas e sobre a história do proibicionismo, agora a gente está na questão das prisões. No último episódio a gente trouxe aí o Marighella e o O'Callaghan para dialogar um pouco com pessoas que estiveram dentro da prisão e que lutaram dentro da prisão do quadrante do meio do século passado e do final do século passado para o começo desse ano, em certas particularidades, que é a realidade brasileira e a realidade da ditadura varguista e a realidade da Revolução de Rojava. E aí a gente vai mostrar, então, continuar a apresentar uma pluralidade de elementos quando a gente fala sobre encarceramento, visitando escritos que trazem perspectivas diferentes, elementos que se conectam, fugindo então desse debate puramente teórico, né, e mostrando a vitalidade dessa luta da base. Então a gente vai fazer esse movimento de trabalhar com pessoas que estiveram próximas ou dentro do sistema, mas também pessoas que pensam isso a partir da organização política. E aí, sempre que possível, a gente vai trazer uma indicação de evento, uma galera para acompanhar, né? Que é um pouco disso que a gente está trabalhando. E aí, eu já queria recomendar aqui, sigam Desencarcera SP, lançou aí um post interessante sobre o massacre do Carandiru, que hoje completa 33 anos, mas também na Clio Operária, que é onde vocês podem ler isso daqui, e a revista que a gente faz parte, né? Ler o roteiro desse episódio e a revista que a gente faz parte, tá lá. A gente abre, então, hoje, o livro A Democracia da Abolição, para além do império, das prisões e da tortura, trabalhando com as entrevistas da própria Angela Davis, em que ela analisa como os sistemas históricos de opressão continuam a influenciar e solapar a democracia na atualidade, e investiga a noção de democracia da abolição como a democracia por vir, um conjunto de relações sociais livres de opressão e de justiça. Eu sou comunicador político, aqui da Caverna do Morcego, né, e esse é um projeto que acabou atravessando minha vida, mas também minha militância. E aí a gente fez associação com editoras que apareceram e toparam fazer parte, mandaram livros e tal, então ainda tem muita coisa pra rolar. A gente tá começando a quinta temporada agora, tá? E vai ter umas 20. Além desse quadro, aqui no nosso canal a gente tem também nosso projeto de leitura e discussão, que são vídeos semanais. A gente tá lendo Paulo Gerbaldo, Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, e a gente também disponibiliza o PDF. A gente também tem nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em quase todos esses aplicativos que dá pra ouvir. Então, vai atrás também do podcast Caverna do Morcego, que a gente tá trabalhando com Mariátegui e a gente vai entrar no Peru. Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar e seguir nossas redes sociais, vai estar tudo na descrição e no nosso roteirinho, tá? Agradecimentos, agradecer a Autonomia Literária, que tem o cupom aí, hashtag Morcego na Autonomia rolando, que dá 20% de desconto em todos os produtos do site. Queria agradecer a Clio Operária, a nossa revista maravilhosa, que além de produzir artigos, de ser editor, articulista, contar com uma equipe muito pesada, também estou disponibilizando esse roteiro pela Clio Operária agora, tá? Contando com muita coisa especial e talvez esse seja um dos meus projetos do coração, então muito feliz de estar publicando ele com a Clio Operária. E a editora Terra Sem Ambos, editora pela qual publiquei meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, lembrando que está disponível no nosso Drive, de graça também, mas vocês podem comprar e fortalecer as editoras independentes. Antes de a gente entrar nas suas entrevistas, nas suas opiniões, a gente vai resgatar a abertura e a introdução do livro, tá? Que é feita por Eduardo Mendieta, destacando a múltipla faceta dessa militante radical, tanto enquanto candidata a vice-presidente do Partido Comunista dos Estados Unidos, como uma grande autoridade feminista, e para nós, com uma importância muito particular, não só pelos seus livros e pela sua luta, mas também porque quando ela veio aqui pro Brasil, ela destaca o feminismo negro e destaca a Lélia Gonzalez, e aí ela olha e fala, vocês têm que olhar pro de vocês também.
E eu acho que esse é um movimento muito importante, muito interessante, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? E quando a gente vai atrás dessas referências, é justamente para jogar com aquilo que a gente está aprendendo internamente aqui. Uma militante antiprisional que carrega a questão racial, de gênero, de classe em toda a sua trajetória. E que, né, a gente fala de uma das pessoas mais procuradas pelo FBI sob falsas acusações. E que foi levada à clandestinidade, detida e encarcerada. Tendo ficado em confinamento por 16 meses, trazendo, portanto, a perspectiva histórica e de luta, mas seguindo pessoas que ou já vieram, que vão aparecer aqui, como Marighella, Dias Nascimento, Abdul Ocala, Jack Wong e muitas outras pessoas com essa perspectiva de quem esteve dentro do sistema ou quem conhece quem esteve dentro do sistema. É também que resgata o Frederick Douglass, não sem críticas, mas pontuando o enfrentamento da luta negra desde o período da escravidão e conectando os seus pontos com a estrutura sádica e violenta da justiça, dos setores armados do Estado e da própria prisão. E um sistema que, mesmo após um processo de democratização que foi espantoso e utópico, que é o fim da escravidão, até senadores negros foram eleitos. Após a escravidão, assistiu na mesma velocidade uma nova versão do sistema, que vigiava e punia, com leis formadas para encarcerar e violentar a população negra, além de os colocar em um regime de trabalho, mesmo dentro da prisão, um sistema de locação da mão de obra prisional. Mais pra frente, a gente começa um pouco agora com a Angela Davis, mas mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso, tá? Agora a gente tá abrindo e apresentando, e vocês sabem que a gente vai seguir um pouco da caminhada. Das palavras de Dubois, e que retiro desse mesmo livro, que foi citado pelo Mendieta, né? Esse sistema penitenciário, o sistema de locação de mão de obra prisional, começou a caracterizar todo o sul, da Geórgia, com a explosão da Guerra da Secessão. Não havia condenados negros, já que, sob a doutrina da escravidão, os negros eram punidos nas fazendas. Os condenados brancos eram libertados para lutar no exército confederado. Todo o sistema criminal veio a ser utilizado como método para manter os negros no trabalho e intimidá-los. Então, uma atualização e substituição do sistema. Aquilo que Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Jacob Gorender vão trabalhar com mudança sem transformação. Voltando ao Dubois, por conseguinte, teve início uma demanda de cadeias e penitenciárias além da exigência natural devido ao aumento da criminalidade. A própria lei, seja da escravidão, seja no processo de formar uma cadeia produtiva a partir do sistema prisional, seja com as leis segregacionistas, né, lá, regime de Jim Crow, seja atualmente na gestão Trump, diferente do que o Frederick Douglass pressupunha, na verdade, justifica e permite esse modelo de dominação. Uma justiça que poderia ser usada, e de fato foi usada, para rotular os seres humanos negros de criminosos. Algo que é visto em Dubois, entendendo como o Estado participou da criminalização dos negros, de modo que sua mão de obra pudesse ser extraída através dos mecanismos do sistema de locação da mão de obra prisional. E é por isso que a gente fala, não existe capitalismo sem racismo, é uma necessidade. É uma passagem de um modelo escravista para um modelo democrático que mantém as bases escravistas. É a famosa mudança em transformação, uma forma de prometer uma democracia que nunca se concretizou. Da abolição, da escravidão, com ela, os negros deixaram de ser escravos, mas imediatamente se tornaram criminosos. E, como criminosos, tornaram-se escravos do Estado. Dessa forma, Dubois representa para Davis uma perspectiva anticapitalista, antiestatal, antilegal, que é profundamente pertinente ao que nós chamamos de imaginário social ou imaginação cívica. Angela Davis pensa, então, em certos elementos que o Estado se utiliza e que traz sentido para esse modelo, e a gente vai citar eles aqui, né? Primeiro, a privação de votos para, como chamados nos Estados Unidos, as pessoas de cor. Segundo, a extração de capital, literalmente sobre pessoas tratadas como recursos que produzem mais recursos, e já que, em nenhum momento, dada a quantidade exorbitante de negros nas prisões, a riqueza social retorna às comunidades negras. 3. A rotulação social, a criação de um olhar sádico, a construção de um estigma que confunde e embaralha o povo. 4. É a manutenção do contrato racial, que contribui para a dominação das minorias raciais, ao domesticar a imaginação cívica dos norte-americanos brancos, e que vai ressoar no ressentimento que eu tô lendo com o Mark Fisher, pra vocês verem as conexões, né? Só pra citar. 5. Com isso, a violência é permitida, inclusive no nosso cotidiano e entre a gente, algo que se estende para uma coerção social, principalmente contra mulheres, mas também como racismo em seus componentes, né? E nessa estrutura que a gente fala de estrutura patriarcal, familiar e tudo, então ela fala inclusive da violência nesse nível entre a gente. 6. Se forma assim a institucionalização dos setores de repressão e uma aceitação por parte da população. Aí a gente poderia ir para Gramsci, por exemplo. E 7. Um complexo industrial prisional, segundo a autora, que se relaciona diretamente com o complexo industrial militar. Talvez a luta pela liberdade da Palestina e dos povos rebeldes da América Latina, nessa luta por emancipação, enquanto o sistema prisional e militar se associam em grandes triângulos de violência, em que de um lado se formam campos de concentração,
que é o que Israel está fazendo, e por outro lado a gente tem uma segregação não dita aqui no Brasil, por exemplo, né? E as armas elas estão correndo aqui, Estados Unidos, Israel, Europa, continente africano, violência, nível de lei, nível de acordos políticos, todo esse mercado é fomentado pensando esses dois complexos de acordo com Angela Davis. A Rosa Luxemburgo, lá em 1899, ela escreve um anexo para o livro Reforma ou Revolução, onde ela treta com o Bernstein, né? E aí ela traz muito essa questão justamente do complexo industrial militar que se formava como uma necessidade do capital e aquilo que daria um grande impulso para ele. Hoje a gente vê que é o que eles estão utilizando para se salvar de um colapso, né? Então, e aí a gente fala a partir de suas palavras o que enxergamos e para onde iremos, pensando a democracia que está por vir. A abolição se torna esse centro que, por um lado, nega essa sociedade que se estrutura em acumulações e violências incessantes e que nega uma democracia falsa desse tipo que reduz o povo e suas comunidades à subsistência biológica mais crua. É a negação de um sistema que pune, que violenta, que explora e que oprime, abrindo espaço para a imaginação mais radical de uma sociedade em que, como disse Rosa Luxemburgo, sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Família, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o roteiro está disponível no site da Trilha Operária. Curte, comenta, compartilha. Tá todo o resto aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um grande beijo. Tchau!